não simplesmente entrar na linha de menor resistência, que é entrar no comércio mundial pela via dos manufaturados ligados a recursos naturais e a exportação de primários. Quer dizer, não dá mais para entrar no período de benesse, né? Então, é muito mais complexo, né? E, em termos de economia política, a situação política é muito mais negativa do que a anterior para fazer essas mudanças estruturais, ou seja, tem que fazer mudança estrutural. E, articulando isso com outra pergunta, por que a taxa de juros é tão alta? Quer dizer, tem 500 explicações, obviamente, desde uma questão histórica, estrutural, que vem desde a definição de contratos pós-fixados, né, indexação, que não está completamente terminada na economia brasileira, né, mas um elemento importante também é o perfil do mercado de dívida pública. Nós não mexemos no perfil do mercado de dívida pública. Esse é um elemento importante, né? A forma como se faz leilões, como se organiza esse mercado, né? Esse é um debate importante que também não fizemos, agora temos que fazer. Outro debate fundamental, uma coisa é a taxa de juros básica, outra coisa é a taxa de juros de ponta do Brasil, que é escrochante, certo? Não tem justificativa nenhuma para essa taxa de juros básica de ponta escrochante. Então, dentro desse debate, a questão fundamental que se coloca é o seguinte: por que é que o Brasil, que tem resultados primários não muito divergentes, mesmo quando negativos, não muito divergentes da média mundial, tem um salto de dívida bruta e dívida líquida tão divergente da média mundial? Tem a ver com o perfil da nossa dinâmica interna da relação juros-câmbio, certo? Eu acho que esse é um elemento fundamental e envolve, sim, um debate complexo referente à mudança do modelo de governança que nós temos que enfrentar. Dentro dessa questão, em nenhum momento eu disse que não houve certo aumento de gastos aí, por exemplo, primário, em 2014, né? Realmente houve, num período de queda expressiva da arrecadação primária, que foi mais expressiva porque a opção do governo foi fazer desonerações fiscais. Ao mesmo tempo, em 2014, até como elemento do período eleitoral, houve um aumento de gastos, não com pessoal, não boom pela Previdência, mas sim houve aumento de gastos. Mas o que eu digo é o seguinte: não houve um boom, e não foi isso que erodiu a dinâmica da dívida. Eu acho que esses elementos são importantes, mas, sem dúvida, qualquer modelo de crescimento que você coloque, né, tem que mexer nessa lada, na discussão do modelo de governança. Teremos condições políticas para fazer isso? Provavelmente muito difícil, né? O que não quer dizer que a gente não tenha que ter propostas e não tenha que debater e destacar essas questões. Outra coisa então, primeiro eu queria colocar essa questão, e a outra questão da formação bruta de capital fixo. No debate da formação bruta de capital fixo, quando você tem a dinâmica, duas coisas importantes. Quando a gente pega formação bruta de capital fixo e a gente vê o crescimento do investimento das empresas públicas, do setor público, né, e do BNDES, você vê um crescimento contínuo, basicamente, até 2010. Tá? 2011 há uma queda abrupta, certo? Depois há uma retomada, mas, como você viu, com taxa de crescimento do investimento público bastante inferior do que o período anterior. Tá? Então, dentro da interpretação que a gente trabalha, primeiro, houve uma barbeiragem importante em 2011, quando já estava havendo uma desaceleração por conta da própria desaceleração do comércio mundial. Você decai com o investimento público ali é uma barbeiragem do cão. A interpretação que a gente tem é que houve ali uma tentativa de puxar o crescimento pela via do setor privado com desonerações, né? E também com redução de juros e uma política cambial mais adequada, né, aos investimentos, que deu com os buços na água, até porque as desonerações não vieram junto com exigências de investimento, né? A isso, obviamente, se soma, né, a questão do próprio ambiente.
Você não pode dizer que o ambiente não afete. Quando você tem um ambiente político que arrebenta com tudo, obviamente, o ambiente político é um fator adicional para as decisões de investimento. Decisões de investimento, para nós, olham o futuro da demanda. Se você está com um problema dinâmico de demanda, né, isso, por si só, gera impactos negativos para o investimento. Em termos de política econômica, você deveria puxar pelo setor público. Se o setor público desacelera quando era o momento que ele deveria acelerar, esse é um elemento negativo. E se, junto disso, você joga um ambiente altamente negativo político, e como é incentivado constantemente e dioturnamente por quer dizer, notícias negativas o tempo inteiro, desde 2013, certo? É óbvio que isso afeta a formação bruta de capital fixa, que já estava problematizada, né? E terceiro, se você ataca, não individualmente, mas sim, sim em termos empresariais, o setor de infraestrutura, né? Se você ataca também a Petrobras, que são dois focos importantes de crescimento da formação bruta de capital fixo, e a Petrobras com vários elementos de link, né? E as empreiteiras, importantes para a base de infraestrutura, são elementos que geram queda abrupta da formação bruta de capital fixo, que sozinha não retoma, se não tiver uma importante dinâmica do investimento público. Acho que seria basicamente essa. Sem dúvida, o ambiente afeta e muito, né? E outra, só para encerrar, expectativa não é a mesma coisa que credibilidade, né? Não é melhorar a dívida líquida do setor público sobre PIB que vai melhorar a expectativa e muito menos retomar o investimento como um passo de mágica. Obrigadíssimo. Vanessa Petpaulo. Muito obrigado pelas perguntas. Vou falar brevemente aqui para o Rubens, a gente pode continuar a conversa, Rubens. Eu concordo plenamente que o Adam Smith é liberal clássico e não neoliberal, tá? Talvez eu tenha me expressado errado, vou tentar depois explicar, respondendo algumas perguntas, o que eu entendo como neoliberalismo e exatamente recorrendo ao Foucault. Agora, por outro lado, eu acho que o Adam Smith marca uma diferença importante em relação tanto ao Locke quanto ao Hume. O Hume, é verdade, é o primeiro autor, que me parece, que cria o argumento do efeito adverso ou do feedback negativo das políticas públicas, não é? E que esse, na verdade, é a base da crítica que os liberais fazem à intervenção estatal, e que é, como coloca muito bem o Albert Hirschman, um elemento fundamental da retórica reacionária nos três grandes movimentos que ele analisa. O movimento contra a expansão dos direitos civis, as revoluções burguesas, contra a expansão do sufrágio universal, os direitos políticos, e contra o welfare state, que é propriamente o neoliberalismo, contra a ideia de segurança como algo que deva organizar a vida social. Não é? E o Hume foi o primeiro, com base lá naquela ideia da teoria quantitativa da moeda, em que, seja por conta de alguma forma de expansão do crédito público, seja por conta do gasto financiado deficitariamente ou por um debasement do padrão monetário, como ele dizia, e isso pode ter alguns efeitos a curtíssimo prazo, mas eles levarão a feedbacks negativos que vão trazer de volta a economia para o seu estágio natural, para o seu equilíbrio natural, que é dado por questões eminentemente de base real. Não é? E aí, sem dúvida, o Adam Smith recupera isso muito bem. Quanto à questão de uma democracia de proprietários, o Adam Smith, a meu ver, eu acho que já rompeu com isso, e, evidentemente, o Locke tinha basicamente uma visão meramente ideológica, porque ele via o que acontecia na Inglaterra, era, na verdade, uma expropriação das terras comuns pelos proprietários capitalistas da terra. Então, a ideia de que a terra era absolutamente abundante para que cada um pegasse o lote que bem entendesse, era evidentemente um elemento
que ninguém comprava porque era totalmente ilusório e contrário àquilo que vinha acontecendo, concentração fundiária no campo inglês por conta do movimento dos enclosures, né, dos cercamentos de terra. Para amparar, eu tive a sorte, você teve o azar, de eu ter colocado essa citação aí do Adam Smith. Depois a gente conversa, porque agora eu estou falando, a gente conversa no almoço. Ó, em todos os ofícios e manufaturas, a maior parte dos trabalhadores tem necessidade de um patrão que lhe adiante o material para o trabalho, os salários e sua manutenção até completar o trabalho. Por quê? Porque o trabalhador não tem os meios de produção. Então, o Smith admite que o trabalhador já foi separado dos meios de produção, tem até bons comentários a respeito do processo de enclosures, uma visão completamente diferente do Locke. E, no final, ele diz o seguinte: às vezes ocorre realmente que um trabalhador independente, tenha capital suficiente tanto para comprar os materiais para o seu trabalho, como para manter-se até completá-lo. Contudo, esses casos não são muito frequentes e em todas as partes da Europa, para cada trabalhador autônomo, existem 20 que servem a um patrão. Tá? E toda a discussão que ele faz de como é determinado o mercado de salário é exatamente a ideia de que os patrões são muito poucos e, por isso, têm condições de se coordenar, e os trabalhadores são muito grandes, quando se coordenam, fazem balbúrdia pública e as leis proíbem os sindicatos dos trabalhadores. Então, é exatamente com base nessa divisão da sociedade que ele estrutura o argumento da definição de por que o salário vai tender ali ao nível de subsistência. Tá? Então, eu discordo um pouco de você, concordo em parte, discordo. A diferença básica em relação ao neoliberalismo, eu vou passar aqui, e já respondendo aí 3 das perguntas. Eu já tinha colocado que o neoliberalismo, para mim, é uma reação à ideia que está por trás do projeto reformista da social-democracia, né? Mas eu vou voltar no último slide, depois eu volto para discutir aqui o Kalecki. O sentido do neoliberalismo como, exatamente, governamentalidade, que é o termo que é inventado pelo Michel Foucault. Se eu não me engano, acho que não tem autor que tenha usado antes esse termo. A ideia central, dentro da ideia de que o neoliberalismo é uma reação, é que a disciplina da concorrência, ela precisa, por mecanismos disciplinares que envolvem tanto política pública quanto a generalização da concorrência em todos os campos da existência, na academia, na política educacional, na política científica, na família, em todos os campos da existência você tem que generalizar a concorrência. Porque a generalização da concorrência vai produzir o efeito disciplinar, que é produzir um sujeito, que é objeto dessa política disciplinar, que é adequado à reprodução do capitalismo. Não é? E, por isso, a crise tem um papel tão fundamental para esse projeto. A ideia de disciplina é que não é só uma coerção externa, é a formação de almas que é talhada pela concorrência e por um conjunto de políticas disciplinares, como, por exemplo, a política educacional. Né? E o ponto fundamental, o que para eles é o grande risco, e por isso é a reação à social-democracia, é a ideia de que está por trás dos projetos reformistas de reduzir o risco, de aumentar a segurança social, seja por conta do controle da demanda agregada, da segurança da geração de empregos, ou do seguro-desemprego, ou da pensão e aposentadoria, ou política de saúde, um conjunto de políticas que assegurava os indivíduos que foram colocados pelo liberalismo como mercadoria, assegurava determinados direitos políticos e sociais que uma mercadoria não tem, que essa mercadoria não consegue no mercado de trabalho. E confere, por isso, segurança, inclusive para que o indivíduo, numa situação de pleno emprego, como colocaria o Kalecki, não é? Mande o patrão passear, atravesse a rua e consiga um outro emprego em bases melhores adiante.
né? Ou então, eventualmente, fique um tempo com seguro-desemprego até encontrar um emprego melhor. Ou não precise poupar para aposentadoria, porque tem aposentadoria que não é em base em contribuição individual, né? Então, o neoliberalismo é uma reação a esse projeto de segurança. Não é só seguridade social, é estabelecimento do princípio da coordenação, da segurança e da cooperação, da solidariedade, como mecanismo de reprodução da vida social por meio dos laços políticos, de participação comum numa comunidade, não no mercado. Tá certo? O que o neoliberalismo quer é destruir esse tipo de princípio de organização das relações sociais. Esse é o ponto fundamental do Foucault. E não quer que o princípio da disciplina, da concorrência e a primazia do investidor, não é, seja substituído pelo princípio da coordenação política e da segurança social. Quer dizer, as pessoas não podem se sentir seguras para o neoliberalismo. Tá? Ele não é só contra a seguridade social por uma questão econômica, de ineficiência ou custo. É contra a segurança como princípio de organização social. São esses dois sociólogos, o Pierre Dardot e o Christian Laval, que tem 2 livros excelentes. Um chama A Nova Razão do Mundo, tem tradução pela Boitempo, mas sem os 3 primeiros capítulos, que discutem o liberalismo clássico. E tem um que é O Pesadelo Ainda Não Acabou, que é do final do ano passado, só tem tradução não tem tradução, só tem em francês, que é um livro para discutir a reprodução do neoliberalismo depois da crise. É melhor até que o outro, eu acho, para o que a gente está discutindo. Então, qual é o papel da crise, da austeridade, dentro desse projeto neoliberal? É exatamente esse de, primeiro, proteger a poupança, proteger pela garantia da credibilidade, da confiança, o estoque de riqueza, e, eventualmente, até a credibilidade da dívida pública, porque ela é, evidentemente, credor privado, mas é também a oportunidade para realizar o projeto disciplinar. Certo? Eu vou colocar uma passagem do Joaquim Levy, daqui a pouco, já, tá? Mas isso significa crítica do conforto, do excesso de consumo dos trabalhadores, do comodismo, da tranquilidade, da segurança, não é? Preparar o indivíduo, como Maquiavel queria, para a guerra. Só que não é a guerra republicana, é a guerra de todos contra todos, a guerra do mercado, da concorrência, da competição e da competitividade. Você tem que ser competitivo em todo momento da sua vida, tá certo? E culpar o indivíduo por ter se acomodado. A culpa é dele, não é da crise sistêmica. É basicamente porque ele é um derrotado, ele é um loser. E se ele é um loser, é o seguinte, ele tem que se disciplinar, porque ele não pode perder de novo. Tem que domar a vontade dele, se isolar dos outros, fragmentar-se, tornar-se competitivo, ansioso, empresário de si mesmo, preocupado, espertá-lo para a luta, impedir a constituição da solidariedade de classe, enchilar a competição, a guerra de todos contra todos. Quer dizer, a intenção não é assegurar crescimento, é moldar um ser humano adequado, um ser social adequado às finalidades do capitalismo e do seu projeto ético disciplinar. Tá certo? É isso que é o neoliberalismo. É muito mais profundo do que uma receita econômica. Tá certo? E olha o que o canalha que foi escolhido ministro da Fazenda pelo governo Dilma disse aqui já em 2015. Joaquim Levy. Não vou passar até pela retórica da austeridade, mas o canalha falou o seguinte em junho de 2015. Eu acho isso é coisa de canalha. Falando abertamente, publicamente. Tá? Ele afirmou o seguinte: é importante aproveitar a crise, viu? Ele ainda é ministro. Está falando? Não está culpando ou lamentando a crise que ele está conduzindo. Ele está dizendo, é importante aproveitar a crise para repensar o país. A austeridade é um momento de uma coisa muito mais ampla. Repensar as bases do país, criar um processo disciplinar neoliberal, ao meu ver. Sair da retórica e enfrentar algumas realidades. Entre elas, segundo o ministro, o aumento do desemprego. Vamos ter, olha o argumento ridículo,
inclusive do ponto de vista neoclássico. Vamos ter uma reversão da redução da oferta de mão de obra. Segundo ele, tinha gente que não queria mais entrar no mercado de trabalho e agora, por causa da crise, porque alguém da família perdeu a crise, porque o seguro-desemprego passou a ser só de 8 meses, a partir de janeiro de 2015. Não podemos esquecer que, antes da austeridade, a primeira coisa foi mudar o período do seguro-desemprego. Meus amigos petistas, infelizmente, têm que ouvir isso, porque não pode acontecer nunca mais uma coisa dessas, né? Isso é projeto neoliberal. Provocar uma austeridade para aumentar o desemprego e retirar o seguro-desemprego antes é para disciplinar o trabalhador, evidentemente. Disciplinar o indivíduo. Falar a verdade. A gente tem que falar a verdade em público, não é? E ele disse assim, agora vai ter que voltar a procurar emprego, por isso a oferta de trabalho vai crescer. Não existe crescimento, não é agora a crise. Não existe crescimento sem aumento da oferta de trabalho. Sei lá, daqui a 2, 3 anos. Não importa. Você teve um colchão, novamente, o desemprego muito grande, não vai ter inflação, o salário não vai aumentar e vai estar todo mundo disciplinadinho, ao contrário do que estava em 2014. Só exigindo mais salário, mais direito, e mudando a ré. Tá certo? Exatamente. A reforma trabalhista é totalmente integrada a esse projeto que esse canalha implementou, eu acho que, claro, de uma maneira não vinculada com o resto do governo. O governo achava que era possível fazer um ajuste rápido, né? Ingenuamente, politicamente ingênuos os conselheiros que defenderam isso. Tá? Temos que falar a verdade. Muito obrigado. Eu vou responder. Fala antes, depois eu vou. Acho que o professor... Deixa eu terminar, então, rapidão. Pergunta aqui, por mim eu fico aqui até as 2, não tem problema nenhum. Então, governamentalidade, eu espero que eu tenha te ajudado a pensar a questão. Luiz Fernando de Paula e Fábio Freitas. Primeiro aqui, joguei muito para frente, espera só um instantinho, está aqui, ó. Eu acho que é esse primeiro slide, a questão que o Luiz levantou sobre, só não vou tocar nas perguntas para a Vanessa, tá? Sobre se os empresários não vão apoiar as políticas pró-crescimento. Eu acho o seguinte, aí tem a ver com o que o Fábio colocou, que é a questão da credibilidade. Se você depender do crescimento, depender do investimento privado, ou do consumo privado não dá para sustentar muito tempo, a gente sabe, né? Marx já tinha dito que não sustenta a dinâmica. A gente sabe. A coisa não vai. Agora, em dependendo do investimento privado, se não houver uma expectativa de demanda efetiva, ou se, eventualmente, eles tiverem uma agenda, se, eventualmente, eles considerarem que a disciplina social é mais importante do que o lucro momentaneamente, eles vão definir essa agenda. Eles vão apoiar, quando o PT reclama que é retirada do Joaquim Levy, eles vão fazer uma reunião para sustentar o Joaquim Levy e falar isso para o Lula e para a Dilma. Tá certo? Sabendo que ele está provocando a crise, mas aí é um outro projeto que está atrás. Ok? Era possível fazer alguma coisa? Sem dúvida era possível. Sem dúvida era possível, porque o desemprego estava, dependendo da medida, entre 4,5% ou 7,5%. E na Europa do pós-guerra, havia países em que o desemprego era 0,3%. Tá? Na Suíça, tem várias piadas, você procurava chegar numa cidade e encontrar alguém desempregado, não tinha ninguém desempregado, entendeu? Então, taxa natural de desemprego igual a 6% é um absurdo, é para disciplinar o trabalhador, basicamente. Tá certo? E isso significa que você podia ter realizado gasto público, sim. E aí, meu irmão, o empresário, concorrendo pelo aumento da demanda, ia investir não por causa da credibilidade, mas por causa da concorrência com o outro empresário. Tá certo? Porque o que o Kalec está dizendo é o seguinte, o empresário pode até preferir, não quer dizer que você precise fazer isso. Se você realizar o aumento do investimento e do consumo público,
Isso vai gerar um aumento da demanda e isso pode induzir o investimento, porque o empresário não é louco. Ele pode pedir austeridade, mas não reagir a uma ocupação da capacidade ociosa, aí eu não concordo, eu duvido. Tá? Então, é nesse sentido que eu acho que o Brasil tinha instrumentos para recuperar esses instrumentos, depende muito da correlação de forças. Né? Pressão das taxas de lucro é o outro slide. Eu acho que o Kalec levanta a questão já aí, a meu ver, Fábio, só que o contexto é completamente diferente, mas ele diz, quando mesmo o crescimento das taxas de salário, resultante do mais forte poder de barganha dos trabalhadores, causaria menos uma redução dos lucros do que um aumento dos preços. Conflito distributivo. O problema é o contexto dos anos 70, com o choque dos custos do petróleo e o aumento da concorrência internacional. Então, quer dizer, essa demanda do trabalhador não assegura o aumento dos lucros do empresário no país. 68. Exatamente esse, mas é um pouco esse contexto, né? Que você tem, para vários países, um aumento do mercado interno que vaza para importações por conta do aumento da integração comercial. Uma economia fechada, isso vale. Os salários determinam os lucros, ou melhor, os salários viram lucro, ou ocupam capacidade ociosa na economia global, não necessariamente numa economia nacional. Né?